Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e a gente está aqui para mais uma aulinha, tá? Mais uma vez com uma aulinha de análise literária, tá? Eu prometo que para quem está com saudade da teoria da literatura já vai voltar, vai ser só essa e a aula da semana que vem, em que eu preciso tratar de mais dois livros que são leituras obrigatórias, tá? E que fazem parte dessa metade do século XIX ainda, olha eu confundi séculos, fazem parte do século XIX e aí finalmente a gente pode entrar já no movimento, no terreno ali do pré-modernismo, e eu comento depois, futuramente, outras obras que serão importantes, que serão fundamentais para quem for prestar vestibular, porque eu quero chegar, gente, com um curso até bem perto da literatura contemporânea, que é uma coisa que o Enem acaba utilizando bastante, tá? Então vamos lá. A aulinha de hoje vai ser sobre A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Eu não tenho esse livro aqui, tá? Eu acabei lendo ele em PDF. Se vocês quiserem, inclusive, acho que a obra inteira dessa de Queiroz, ou quase toda ela, está em domínio público, porque já faz muitos anos que ele faleceu, então vocês devem saber que depois que o escritor falece, há um tempo, a obra dele vai para domínio público, ou seja, ela é posta de todo mundo e tem um site lá que você pode olhar, tá? O livro dele que eu tenho aqui é um outro livro que se chama Os Maias, que é um livro que eu gosto bastante, particularmente é um meu xodózinho, e é um dos livros mais famosos, mais conhecidos dessa de Queiroz, e é de uma primeira fase dele enquanto escritor, ou seja, Os Maias, outro também que é muito comentado, O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, que são três obras, assim, mais polêmicas do Essa, porque, assim, o Essa, gente, só para relembrar linha, né, sobre realismo em Portugal, ele faz parte do movimento realista, ele estava lá naquela briga da questão coibrana, nananã, então. Ele vai nas conferências do Casino Lisboense, que também são super importantes para o movimento realista em Portugal, enfim. Ele estava envolvido lá na cena e o Essa era bem, bem, bem polêmico, inclusive, tá? Ele era de uma geração de escritores que se denominava os vencidos da vida, porque eles já não acreditavam mais que dava para mudar a realidade com a literatura, porque a premissa do realismo é essa: a partir de um olhar objetivo da realidade, a gente vai conseguir mudar. A partir da denúncia que a gente faz nos nossos livros, a gente vai conseguir alterar a realidade. Por isso que eles falam de casos bem escabrosos, de coisas bem chocantes, certo? Porque eles queriam que aquela realidade mudasse. Eles não queriam viver numa realidade idealizada como os românticos. Eles queriam viver na realidade tal como ela é e queriam que ela mudasse. Só que o Essa faz parte desse grupo de escritores que já estava desiludido, já não acreditava mais tanto nessa ideia. Então, mas a parte, os Maias, e esses dois livros que eu citei, Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro, são livros muito chocantes porque ainda fazem parte desse momento em que o Essa era jovem e queria mudar as coisas. Então aqui, por exemplo, ele vai criticar muito a aristocracia em Portugal. No Crime do Padre Amaro, só o nome já fala, né? Ele critica a religião. No Primo Basílio, ele critica o casamento, que são coisas muito caras a Portugal, porque lá é um país muito religioso, muito católico, entendeu? Assim como a Espanha também, são países, assim, terrivelmente católicos. Então, você criticar essas coisas que fazem parte de uma... são tão presentes na vida do português, como a religião, casamento, matrimônio, esse tipo de coisa, até mesmo o próprio estilo de vida que eles levavam, é uma coisa muito chocante, uma coisa muito impactante, certo? Então, vamos falar um pouco sobre o Essa de Queiroz, que é um dos meus escritores portugueses favoritos. Eu lembro que no comecinho eu costumava falar, tipo, se eu tivesse que escolher entre os cinco maiores escritores, eu com certeza escolheria esse, e o Essa com certeza figura nessa minha lista dos escritores fundamentais da literatura portuguesa, inclusive ele é o escritor mais importante do realismo português, certo? Principalmente pelo projeto literário que ele tinha, essas críticas que eu mencionei a vocês, tá? Então vamos lá. Mas a aula hoje não é sobre os maias, queria muito que fosse, mas não é. É sobre a cidade e as serras, certo? Então, A Cidade e as Serras é um livro publicado em 1901. Ele é publicado depois da morte dessa de Queiroz, tá? Ele deixa o livro escritinho. Ele até teve uma primeira edição lá no final da década, tipo 1900, 1890 e pouquinhos, mas acabou sendo publicado só depois que ele falece mesmo, certo? É um romance realista, então ele tem essa ideia de ser um modo objetivo e crítico de ver a realidade. Então a gente não tem que esperar aqui todas aquelas coisas que a gente viu em Iracema, nem todas aquelas coisas que a gente viu em Amor de Perdição, principalmente em Amor de Perdição, que é um livro ultra, ultra romântico. A gente não vai ver nada daquilo, a gente vai ver uma realidade diferente, certo? A gente vai ver a realidade em si, certo? A literatura, nesse momento, vai se aproximar o máximo possível da realidade,
certo? E o essa é uma coisa muito importante. Lembra que eu falei que ele era desses escritores vencidos da vida? Então ele era muito revoltado com o modo de vida burguês. Lembra que eu falei que o realismo se opunha ao romantismo? E o romantismo era a revolução burguesa, com todas aquelas coisas, quando a burguesia quis se ver representada na literatura. Então o realismo se opõe a tudo isso. E tinha um ódio especial por tudo que era burguês, pelo estilo de vida burguês, como ele critica nos Maias, pelas instituições burguesas, pela religião burguesa. Ele odiava tudo que era da burguesia. Odiava, 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 então ele mete o pau em tudo. Inclusive no livro que eu vou falar na próxima aula, que é A Relíquia, o que tem é ele falando mal da igreja, assim. Por mais que ele já esse livro, por exemplo, A Cidade da Serra, sim. A Relíquia, nem tanto. São de uma fase posterior. A Cidade da Serra, então, é o último dos últimos livros que ele deixa escrito. Então já é um momento diferente, ele já está mais maduro, ele já tem uma visão diferente, certo? Em relação às coisas, mas mesmo assim ele nunca deixa de criticar a religião, é um ponto principal na obra dele. Nunca deixa de criticar a religião e nunca deixa de criticar a sociedade portuguesa de modo geral, porque ele fala muito sobre o atraso de Portugal. E isso é um ponto importante na obra do Essa. Ele critica o atraso de Portugal, como Portugal é atrasada em relação a todo o resto da Europa. O tempo todo na obra dele, em que aparece uma viagem, em que aparece Portugal comparada com alguma outra terra estrangeira, como a França, ou até como a Inglaterra, como a Alemanha, sempre é de um pé de desigualdade. Portugal sempre é mais atrasado, sempre está inferiorizado em relação a essas outras terras. Isso é um traço marcante na obra dessa. Por mais que ele esteja querendo falar bem de Portugal, ele deixa isso muito claro, que Portugal é atrasada, Portugal é muito rural. Ele critica muito isso o tempo todo, nos mais ele fala disso, são traços marcantes da obra dele, de um modo geral, tá? Como eu falei, criticar esse atraso, todas as instituições de Portugal, tudo isso, certo? É muito importante a gente lembrar dessa parte. Essa era muito crítico em relação a tudo da sociedade portuguesa, então, como a gente viu do que eu estou falando. E esse livro em específico deriva de um conto que o Essa publica em 1892, que se chama Civilizações. Ou seja, a ideia principal desse livro já estava lá. Tá, mas professor, que ideia é essa desse livro? Como assim? Calma, gente, eu já conto para vocês. Tá aqui, essas imagens eu peguei lá do site da Fundação Essa de Queiroz. Foi algum trabalho de alguma escola que ilustrou alguns capítulos do livro e eu achei incrível esse trabalho de arte, então eu trouxe para vocês. Como que se dá essa história? O protagonista é o jovem Jacinto, certo? Jacinto é um jovem português que vem de uma família muito rica, ele é muito abastado, certo? Ele teve uma educação muito boa e tal, tal, tal. Só que Jacinto já é órfão, ele não tem família, certo? E ele não mora em Portugal, ele mora em Paris. Isso é um ponto muito importante. Jacinto é um jovem burguês rico, ou seja, que mora em Paris. E por que ele mora em Paris? Porque é a cidade mais tecnológica da Europa. Esse livro, gente, vai bem falar da época em que ele foi escrito, ou seja, bem ali final do século XIX, começo do século XX, e Paris era a capital da Europa, gente. Ela era super moderna. Inclusive, lembra do 14 bis, do Santos Dumont, o inventor brasileiro? É em Paris que ele faz o primeiro voo de avião. Ele voa ao redor da Torre Eiffel. Ou seja, Paris era muito tecnológica, tanto que Santos Dumont vai para lá. Lá era a capital da Europa, gente. Tudo acontecia em Paris. Por isso que os escritores se movimentavam muito para lá. E o Jacinto, como ele era uma pessoa que gostava muito de tecnologia, ele vivia lá. Ou seja, ele achava que para ele poder ser uma pessoa feliz, que um homem verdadeiramente feliz era aquele que vivia, que era muito estudado, primeiro de tudo, que tinha muito estudo e que vivia cercado de tecnologia. Então ele tinha tudo do que era tecnológico da época. Máquina de escrever, telefone. Parece até engraçado, né? Coisas que são antiquadas pra gente, que a gente vê na casa dos nossos avós, para eles, nesse momento, era a última tecnologia. Então ele vivia cercado de todas essas coisas, certo? Aqui, essas ilustrações, essa primeira mostra o Jacinto em Paris. Aqui é ele dentro da casa dele, ou seja, cercado de livros, cercado de tecnologia. Aqui, como a gente vê, tem uma máquina de escrever, um telefone, um relógio, esqueci como é que chama esse aparelho de som, mas é um aparelho que tocava som. Não é uma vitrola ainda, tinha um outro nome, que era um pouco mais antigo, mas pode ser vitrola, que toca discos e tal, que hoje em dia são coisas muito vintage pra gente, pra eles era tecnologia. Então o Jacinto morava em Paris, cercado de toda essa tecnologia, só que ele era muito triste, ele vivia uma vida muito depressiva, muito vazia. Ele tinha alguns amigos, mas eram uns amigos assim meio parecidos com ele, então ele não se sentia muito feliz, não sentia que eram amizades verdadeiras, assim. Era todo mundo muito assim de nariz meio de nariz em pé, assim como ele, sabe? Então
ele não tinha uma conexão muito boa com os amigos. Ele tinha um amigo muito fiel, que era o Zé Fernandes, que inclusive é o narrador da história. A gente conhece toda essa história pela perspectiva do Zé Fernandes, que nos conta tudo o que acontece. Ele acompanha o Jacinto o tempo todo, certo? Então, nessa primeira imagem aí é o Jacinto e o Zé Fernandes ali. E nessa terceira que também é uma ilustraçãozinha do Zé Fernandes, certo? Que tá lá no apartamento do Jacinto, que era o apartamento 202, acho que se eu não me engano é isso, 202 ou 22, acho que é 202. Então, lá nesse apartamento em Paris, muito infeliz, muito depressivo, já sempre vivia cercado de tecnologia, de amigos que ele não sentia que eram verdadeiros, e ele vivia no tédio, porque ele não tinha uma profissão, ele não tinha nada sem que ele se dedicasse, certo? Ele não tinha um trabalho, ele não tinha nada. E, lógico, né, que ele, como ele era rico, ele não precisava trabalhar para se sustentar, mas no sentido até dele ter uma profissão, assim, mais de estudar alguma coisa, de ser, por exemplo, um cientista, um médico, uma pessoa que pudesse se dedicar mais ao estudo, ele não tinha uma vocação, digamos assim, sabe? Algo que chamasse a atenção dele, então ele vivia muito infeliz, muito triste. Até que um dia ele recebe algumas notícias e acaba tendo que fazer uma viagem de volta para Portugal, porque o que mantinha esse estilo de vida dele, a renda dele, vinha de uma fazenda que a família dele tinha lá no interior de Portugal. Ele precisa viajar para essa fazenda para resolver umas coisas que aconteceram por lá. E daí vão ele e o Zé Fernandes em viagem a essa fazenda, que era bem no interior de Portugal, uma região chamada Tormes. Daí, no caminho, a bagagem dele se extravia. Então ele fica assim, eu tô ferrado, eu tô aqui, eu sou uma pessoa que só conheço tecnologia, só gosto de tecnologia, tô em Paris porque aqui tem tecnologia, tem que ir para Portugal, no interior do interior, num fim de mundo, que não tem nada, que não tem eletricidade, não tem tecnologia, não tem nada, nada, nada. Imagina como ele se sentiu, é como a gente hoje em dia, que tem celular, computador, vai para uma casa na roça, porque Serras em Portugal é como se fosse o interior, como a gente fala que é a cidade o interior, lá eles falam a cidade e Serras. Então, como se o título da obra se referisse a isso, a cidade e as serras, ou seja, a vida na cidade e a vida no interior. E ele tem que ir para essa vida no interior, lá sem tecnologia, sem nada, e no começo ele quer morrer, né? Porque ele tá lá entediado, sem nada para fazer, sem a tecnologia que ele gostava tanto, só que com o passar dos dias ele vai se afeiçoando nessa vida. Porque antes ele se sentia muito inútil, ele não tinha nada para fazer. E lá a fazenda precisava dele. Ele tinha que resolver coisas da administração, certo? Que ali, convivendo com aquelas pessoas da fazenda, pessoas ligadas à natureza, muito simples do interior, ele acaba até conquistando algumas amizades, ele até se apaixona, acaba se casando. Então ele vê um gosto muito bom naquela vida em meio à natureza, aquela vida interiorana, mais calma, sem tanta tecnologia, ou seja, uma vida que não era a vida moderna e tecnológica que ele levava, uma vida meio oposta a isso. Só que ele também não vira as costas da tecnologia. Ele acaba, inclusive, instalando um telefone lá na fazenda, porque ele vê que existem coisas boas na tecnologia também, entendeu? Não é a vida, ou seja, para ele a felicidade não está naquela vida 100% tecnológica e moderna que ele levava em Paris, mas também não está naquela vida 100% afastada de tudo, como aquelas pessoas levavam no interior de Portugal antes da vinda dele. Então ele acaba achando meio termo para isso, fica lá e decide ficar naquela região em Portugal, viver na vida dele. Então, até no final, o Zé Fernandes vai embora, volta para Paris. E é assim, é basicamente essa a história do livro, essa passagem do protagonista de uma vida completamente moderna e cheia de tecnologia, até para uma vida mais calma e tranquila em meio à natureza, certo? Então, nas categorias da narrativa, o que é interessante a gente perceber é o seguinte: primeiro que nós temos um narrador-personagem. Não é um narrador que pode até ser um pouco autodiegético, porque ele narra da própria vida dele, já que ele está o tempo todo com o Jacinto, só que o protagonista da história não é o Zé Fernandes, é o Jacinto em si. Certo? Então aqui a gente tem um narrador-personagem narrando principalmente sobre outro narrador. E a perspectiva é sempre do narrador. Então a gente conhece todo o resto na medida em que a nossa personagem conhece. Então, de um modo geral, a gente não conhece 100% do que se passa com o Jacinto e tal. A gente conhece o que a perspectiva do Zé Fernandes nos permite conhecer, certo? Esse narratário, nosso leitor hipotético, é justamente esse público de final do século XX, certo? Esse leitor que está adentrando essa perspectiva realista e que também está ciente de todas essas questões que o Essa está tramando, certo? De que o Essa traz nas narrativas dele, certo? Aqui a gente tem uma coisa muito interessante do realismo, que são as personagens tipo. O que são os personagens tipo, professor? É um tipo muito específico de personagem, é um tipo.
específico de personagem, porque são personagens que representam determinados tipos sociais, representam determinadas figuras sociais. Então, por exemplo, o Jacinto, ele representa esse homem moderno, certo? O tipo dele é representar um homem moderno em si, que vive em meio a essa ideia de que ele tem que consumir tecnologia, que ele tem que conhecer todas as ciências, e é esse o tipo dele. A gente vai se deparar com outros personagens tipos, como algumas amizades que ele tem lá na Europa, lá em Paris, vão representar determinados tipos sociais, como figuras mais que representam a aristocracia, que representam essa aristocracia falida, ou até no interior, personagens tipos que representam aquelas pessoas em Portugal, ou seja, é um personagem que, a partir dele, você consegue ver toda uma classe social sendo representada, certo? É assim que funciona um personagem tipo dentro das histórias do realismo, certo? A trama da história, ela vai mostrar justamente essa aliança entre a vida moderna cercada de tecnologia e a natureza, porque o nosso protagonista, ele nem é feliz totalmente cercado da tecnologia na vida moderna, mas ele também não é totalmente feliz no campo, longe de tudo isso. Então ele tem que achar a união perfeita para tudo isso, certo? Porque esse livro, como eu falei, gente, já é um livro de uma fase mais tardia do Essa. Ele não está mais tão revolucionário, ele está mais assim, então um pouquinho conservador. Então, apesar dele criticar esse estilo de vida moderno, excessivamente moderno, ele também fala, a gente não pode viver completamente como se a gente vivesse na Idade da Pedra, sabe? Não dá para virar as costas da tecnologia, a gente tem que ter um meio termo. Não dá para viver 100% lá, mas também não dá para viver 100% no passado, certo? Ele faz esse meio termo, é justamente isso que o Essa quer falar no seu texto. Certo? Inclusive a crítica fala muito disso, sobre esse livro não ser uma negação da tecnologia, mas sim uma aliança entre ela e a natureza, certo? O espaço nessa narrativa é muito importante, porque você vai ter uma oposição muito grande entre Paris e Tormes, porque Paris não vai ser necessariamente Paris. Lembra que eu falei que o personagem tipo representa uma classe social inteira? Paris, nesse momento, representa toda a sociedade moderna de um modo geral. E o autor escolheu Paris porque, como eu falei, ela era a capital da modernidade da Europa naquele momento. Mas ele poderia ter escolhido outra cidade, ou até criado uma cidade fantasiosa. Só que como a gente está dentro do realismo, ele vai se ater o máximo que ele puder da realidade. Ele vai chegar o mais próximo possível da realidade. Então, por isso ele escolhe Paris. E Tormes, essa região no interiorzinho de Portugal, representa Portugal inteira. É esse país extremamente rural, atrasado, sem tecnologia, ou seja, a oposição desses dois lugares representa justamente a oposição entre Portugal, a realidade portuguesa do momento, e a realidade moderna do restante da Europa. Então é essa oposição fundamental que está sendo mostrada aqui a partir desses dois lugares, certo? Porque Paris simboliza toda a modernidade e Tormes em Portugal simboliza todo o atraso da realidade portuguesa em relação ao resto da Europa. E o tempo é no finais do século XIX, o que é importantíssimo para a gente entender essa narrativa, principalmente essas tecnologias que são da época que para a gente parecem tão defasadas, mas que são importantes para o momento. Então, esse é o ponto principal da narrativa, a gente entender essa oposição entre a tecnologia e a natureza e como isso pode ser conciliado, certo? E como eu falei, ele não cansa de criticar as instituições portuguesas, porque ele vai falar mal dessa monarquia, dessa burguesia, fala monarquia, dessa burguesia que quer viver essa vida moderna, mas que, na verdade, não vê um sentido para isso. Porque o Jacinto não via um sentido nessa vida moderna que ele levava. Ele se sentia feliz, triste e depressivo. Então, inclusive, gente, eu trouxe um trechinho, porque vocês viram que eu criei um hábito, né, fazer isso, trazer algum trechinho da obra pra gente dar uma olhada, pelo menos. E esse trechinho é bem do comecinho, quando o Zé Fernandes ainda está apresentando o Jacinto, em que ele fala de como eles se conheceram, fala um pouco sobre as conversas que eles tinham para que a gente já consiga formar uma imagem do nosso protagonista. E ele fala o seguinte: ora, nesse tempo, Jacinto conceber uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E, por homem civilizado, o meu camarada entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Teramenes, criador da roda, se torna um magnífico Adão, quase onipotente, quase onisciente e apto, portanto, a recolher dentro de uma sociedade e nos limites do progresso, tal como ele se comportava em 1875,
todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e poder. O que esse trecho aqui precisamente está querendo falar para a gente? O Jacinto, ele acreditava que para um homem ser superiormente civilizado, ou seja, para um homem ser um homem de verdade na sociedade, uma figura admirável, um homem de valor, ele tinha que, primeiro, conhecer da ciência, ele tinha que ser um homem muito inteligente, desde Aristóteles, é porque Aristóteles é o principal filósofo grego que a gente tem acesso hoje em dia, e ele falava sobre diversos assuntos. Então, inclusive eu já falei dele aqui nas nossas aulas de literatura, porque ele também falou muito de literatura. Então tem que conhecer tudo, desde Aristóteles, que é o princípio de tudo, até agora, e conhecer e possuir todas as tecnologias. Ele fala de Theramenes, que é um inventor do passado. Então, ele fala justamente isso. Para um homem ser feliz, para ele ser um homem digno, ele tem que conhecer tudo. De tecnologia, de ciência, ele tem que dominar tudo. Inclusive, em seguida, ele começa a falar que um amigo fez uma tese que era máxima ciência, máxima eficiência igual a suma felicidade, alguma coisa assim. Essa tese. Uma tese, tipo, uma fórmula aritmética para essa tese que o Jacinto cria. E ele tentava viver essa vida. Vocês viram a ilustração que eu trouxe? Ele tinha uma biblioteca gigantíssima, ele tinha vários aparatos tecnológicos, só que o próprio narrador mostra isso pra gente, que tudo isso não trazia felicidade. Porque, primeiro, a tecnologia que ele tinha não era 100% fiel, ele tinha várias invenções que não funcionavam, que não eram a oitava maravilha do mundo, várias coisas, várias invenções que ele tinha acesso eram furadas, não serviam para nada, e essa ciência toda que ele queria conhecer, que ele queria ter, era só fachada. Ele não queria conhecer porque ele gostava, ele queria conhecer porque ele achava que conhecendo ele ia ser alguém. Então era uma furada, era um sentimento meio de aparências, assim, ele fala, para um cara ser um sujeito bacana, bem visto socialmente, ele tem que estudar, então eu vou estudar. Não vou estudar porque eu gosto, não vou estudar por outro fim, só para me aparecer socialmente, só para eu ter uma boa imagem construída perante a sociedade, certo? E tudo isso gerava uma depressão nele, uma infelicidade muito grande, porque ele não se adequava a esse estilo de vida moderno que ele mesmo pregava, certo? E ele só vai encontrar felicidade quando ele vai para a natureza, quando ele vai nessa viagem para Tormes. Então essa é a principal mensagem dessa obra do Eça de Queiroz. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me fazerem companhia em mais essa aulinha e até a próxima. Tchau.